Quando pensamos no Antigo Egito, logo imaginamos pirâmides, faraós e tesouros dourados. Mas por trás desses ícones, existia um Egito de gente comum, agricultores, artesãos, mulheres e crianças que viviam às margens do Nilo. Eles acordavam cedo, trabalhavam a terra, moldavam o barro, teciam o linho e mantinham viva a tradição. A verdadeira magia do Egito está nas histórias simples dessas pessoas, que construíram uma civilização milenar com suor e esperança. Nesta jornada, vamos descobrir o cotidiano esquecido, o trabalho, a fé, a família e a alegria do povo egípcio. Prepare-se para conhecer a alma do Antigo Egito, feita de vidas anônimas, mas extraordinárias. Se você ama conhecer a história por trás da história, inscreva-se agora no canal. Hoje, vamos entrar na casa de um egípcio comum e viver como ele vivia. A vida dos egípcios girava em torno do Nilo, o grande rio que cortava o deserto e trazia fertilidade à terra. Sem o Nilo, nada floresceria, e a civilização egípcia jamais teria existido como conhecemos. O ciclo do Nilo determinava tudo. As estações de inundação, plantio e colheita marcavam o ritmo do ano e organizavam o trabalho de todos. Quando as águas subiam, deixavam para trás um solo rico e escuro, pronto para ser cultivado. O agricultor era a base da sociedade egípcia. Com arados puxados por bois, ele preparava a terra fértil deixada pelo rio e plantava trigo, cevada e linho, alimentos e matérias-primas essenciais para todos. O trabalho era árduo, mas fundamental para a sobrevivência do povo. Artesãos davam cor e forma ao Egito. Carpinteiros, oleiros, tecelões e escultores criavam móveis, cerâmicas, tecidos e joias que atravessaram milênios. Suas habilidades eram passadas de geração em geração e suas obras decoravam templos, casas e palácios. O escriba era o guardião do conhecimento. Ele registrava tudo em papiros, impostos, contratos, histórias dos faraós e até receitas médicas. Saber ler e escrever era privilégio de poucos, e o escriba era respeitado por sua sabedoria. O trabalho era pago em bens essenciais, como pão, cerveja, grãos e tecidos. O dinheiro ainda não existia, e a economia funcionava baseada no escambo. Cada trabalhador recebia aquilo de que precisava para viver e sustentar sua família. Cada função era vital, do campo à oficina, do templo ao palácio. Pedreiros, jardineiros, pescadores, soldados e sacerdotes. Todos tinham seu papel na engrenagem que movia o Egito. O suor coletivo movia o Egito. Grandes obras, como templos e pirâmides, só eram possíveis graças ao esforço conjunto de milhares de trabalhadores que colaboravam em harmonia para erguer monumentos eternos. O pão e a cerveja não eram apenas alimento, mas o salário que sustentava a vida. Era um símbolo do trabalho, da partilha e da força de um povo que construiu uma das maiores civilizações da história. A mesa egípcia era simples. Pão e cerveja eram a base de todas as refeições. Mulheres moíam grãos e assavam pães de formas variadas, enquanto a cerveja, espessa e nutritiva, era consumida por todos. Alho, cebola, lentilhas, favas e vegetais completavam a dieta, junto de frutas como figos e tâmaras. Carne era rara. Peixe do Nilo era a principal proteína. As refeições eram momentos de união, com todos comendo juntos, usando o pão como talher. Oferecer pão e cerveja a um visitante era sinal de respeito e hospitalidade. Comer era mais que sustento, era laço social e ritual sagrado. A comida conectava o povo entre si e com os deuses. As casas do Antigo Egito eram construídas principalmente com tijolos de barro, um material abundante às margens do Nilo. Essas moradias eram projetadas para enfrentar o clima extremo do deserto. Durante o dia, as paredes grossas mantinham o interior fresco.
protegendo os moradores do calor intenso do sol egípcio. À noite, porém, essas mesmas paredes retinham o calor, tornando o ambiente aconchegante. Os telhados planos serviam como terraços, onde as famílias podiam descansar, dormir sob as estrelas ou até mesmo secar alimentos ao sol. O interior das casas era simples e funcional. O chão, geralmente de terra batida, era fácil de manter e ajudava a refrescar o ambiente. Sobre ele, esteiras de junco eram espalhadas para maior conforto, e poucos móveis de madeira, como bancos e pequenas mesas, compunham o espaço. Na cozinha, um forno de barro era essencial para assar o pão diário, alimento básico da dieta egípcia, preparado com grãos cultivados às margens do Nilo. A família era o verdadeiro centro da vida egípcia. Ter muitos filhos era visto como uma bênção dos deuses, trazendo alegria e prosperidade ao lar. O casamento, por sua vez, era uma união baseada no respeito mútuo e em acordos familiares, sem grandes cerimônias, mas com profundo significado social. A higiene era valorizada. Banhos diários eram comuns, utilizando sabão artesanal feito de óleos e argilas, essenciais para enfrentar o calor e a poeira. Além disso, óleos perfumados eram aplicados na pele, não só para perfumar, mas também para proteger do clima seco e evitar rachaduras. O kohl, um delineador preto feito de minerais, era usado por homens, mulheres e crianças, tanto para proteger os olhos do sol e da areia, quanto como adorno de beleza. O lar egípcio era também um espaço de trabalho, onde se tecia, cozinhava, cuidava dos filhos e se transmitiam tradições de geração em geração. O afeto entre os membros da família era cultivado diariamente, fortalecendo os laços e garantindo a continuidade dos costumes. Mesmo na simplicidade, havia uma beleza discreta. Paredes decoradas com pinturas, vasos de cerâmica e pequenos amuletos protegiam e embelezavam o lar. Cada detalhe era pensado com cuidado, refletindo o orgulho e o carinho dos egípcios pelo seu espaço, tornando o lar um verdadeiro refúgio de tradição, trabalho e harmonia. As mulheres egípcias tinham direitos raros para a época, podiam possuir bens, trabalhar e até ser sacerdotisas. Eram o pilar da casa e a maternidade era celebrada, com Ísis como símbolo de mãe ideal. Crianças viviam com liberdade, brincando com bonecas, jogos e aprendendo com os pais. O penteado da juventude, cabeça raspada com uma trança, marcava a infância. Ao crescer, meninos e meninas assumiam responsabilidades, trabalho ou preparação para o casamento. O amor familiar era tema constante na arte e na vida. O ciclo da vida se renovava a cada geração, às margens do Nilo. A religião estava presente em todos os aspectos da vida no Egito Antigo. Do nascer do sol, quando os primeiros raios iluminavam os templos e campos, até o pôr do sol, cada momento era visto como uma manifestação do poder divino. A cheia do Nilo, que fertilizava as terras e garantia a sobrevivência do povo, era considerada uma dádiva dos deuses, uma bênção renovada a cada ano. Dentro das casas, famílias erguiam altares simples, decorados com amuletos como o Ankh, símbolo da vida eterna, e o escaravelho, que representava renascimento e proteção. O olho de Horus, outro amuleto poderoso, era usado para afastar o mal e garantir saúde e segurança. Magia e superstição faziam parte do cotidiano, com rituais e encantamentos realizados para proteger contra doenças, infortúnios e forças invisíveis que ameaçavam a ordem. A crença na vida após a morte era central para todos. Os egípcios acreditavam que, após a morte, a alma precisava reconhecer e reencontrar o corpo mumificado para alcançar a eternidade. O coração, considerado o centro das emoções e da moral, era pesado na balança da verdade diante dos deuses, determinando o destino da alma. Mesmo os mais humildes se preparavam para o além,
enterrando consigo amuletos protetores, pequenas oferendas de comida e objetos do dia a dia, na esperança de uma passagem segura. Esses itens, cuidadosamente escolhidos, eram vistos como essenciais para garantir conforto e proteção na jornada pelo mundo dos mortos. O Livro dos Mortos, repleto de feitiços e orientações para a alma, era um privilégio dos ricos, que podiam pagar por versões ilustradas e personalizadas. Mas, independentemente da riqueza, todos buscavam a eternidade, rezando e fazendo oferendas para garantir um lugar no além. A esperança na vida eterna era um sentimento que unia ricos e pobres, aproximando famílias e comunidades em rituais coletivos. Assim, a fé era o fio invisível que costurava o cotidiano egípcio, guiando decisões, tradições e sonhos de um povo que via o divino em cada detalhe da existência. Apesar do trabalho duro, o Egito celebrava a vida com festivais religiosos, música, dança e banquetes. O festival de Opet reunia multidões em procissões, festas e comunhão. Música e dança eram essenciais, com instrumentos variados e dançarinos animando banquetes. Jogos como o Senet simbolizavam a jornada da alma e eram passatempo e ritual. Esportes, lutas e jogos aquáticos animavam o povo e a nobreza. A alegria era vista como presente dos deuses, celebrada em cada canto. O Egito era, acima de tudo, um povo que sabia festejar e sorrir. O brilho das pirâmides esconde o verdadeiro alicerce do Egito, o povo comum. Agricultores, artesãos, mulheres e escribas construíram a civilização com trabalho e criatividade. Seus nomes raramente aparecem na história, mas seu legado está em cada objeto, tradição e costume. Eles transformaram rotina em ritual, trabalho em arte e família em santuário. O Egito real era feito de pessoas, não de monumentos. O legado dessas vidas anônimas é a maior lição que o Antigo Egito nos oferece. Agora que conhecemos o Egito real, fica a pergunta: quem você seria nesse mundo? Agricultor, artesão, mulher forte, escriba? Cada papel era vital para a sociedade. O Egito nos ensina que toda vida tem valor e lugar na história. Se gostou dessa viagem pelo cotidiano do Antigo Egito, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com quem também ama a história das pessoas comuns. E comenta aqui: o que mais te surpreendeu nesse dia a dia esquecido pelo tempo?